Olá, quero saudar a todos com boas-vindas e essa é a nossa apresentação da disciplina de manutenção industrial. Essa é uma avaliação referente ao segundo bimestre da disciplina na Faculdade Multivix. E o tema da nossa apresentação é sobre a manutenção preditiva, o 5S e a sua aplicação. E para iniciar, eu vou abordar brevemente o conceito de manutenção preditiva. Então, de forma breve e resumida, a manutenção preditiva é um tipo de manutenção que tenta prever, tenta antever as falhas, de acordo com os sinais que a máquina ou o equipamento ele demonstra, né? Então, a manutenção preditiva ela tenta evitar a falha, ela tenta evitar a parada daquele equipamento por uma quebra, por uma falha. Então, dessa forma, se a manutenção preditiva ela for eficiente, ocorrerá, em consequência disso, uma diminuição das paradas de emergência, também um aumento de produtividade em relação a isso e uma redução no custo de manutenção corretiva, né? Porque ocorrerá uma falha, uma quebra, aí vai ter que abrir o equipamento, inspecionar, descobrir onde quebrou, fazer a troca. Isso demanda um tempo, enquanto isso a linha de produção ela estará parada. Então, a manutenção preditiva bem realizada tem todos esses benefícios. E como é realizado essa manutenção preditiva? Então, a manutenção preditiva ela é realizada através de inspeções, de medições, né? Como vamos ver algumas dessas análises mais à frente nessa apresentação. Mas o ponto mais importante da manutenção preditiva é a periodicidade, a regularidade nessas supervisões dos equipamentos, porque só será possível analisar um comportamento diferente da máquina e antever a falha se a máquina estiver sendo acompanhada rigorosamente. Então, um ponto importante na manutenção preditiva é a regularidade nas supervisões das máquinas ou equipamentos. E agora eu vou passar a palavra ao Hugo, que falará sobre a análise de vibração. A análise de vibração ela é um procedimento importante na manutenção preditiva, pois ela verifica se o equipamento ainda está em boas condições de funcionamento ou se ele precisa realizar algum processo de manutenção e correção. Portanto, essa análise ela auxilia na detecção de desgaste ainda em seu estágio inicial, possibilitando o acompanhamento periódico do desvio até o momento da necessidade de você intervir no equipamento para fazer uma futura manutenção. Alguns dos benefícios que esse tipo de análise oferece é evitar paradas inesperadas, reduzir o custo de manutenções e mão de obra, proporcionar maior disponibilidade do equipamento para Outra técnica da manutenção preditiva é a termografia, que permite registrar de forma gráfica ou visível a olho nu a radiação infravermelha emitida por qualquer corpo com intensidade proporcional à sua temperatura, ou seja, ela permite identificar a alteração dos níveis de temperatura e gerar uma imagem térmica. O principal objetivo é prevenir falhas e prolongar a eficiência operacional dos sistemas. Para a realização da termografia, não é necessário o desligamento das máquinas e dos equipamentos elétricos, ocasionando uma redução significativa nos custos de manutenção de uma empresa. As áreas que a termografia abrange é elétrica e eletrônica, área mecânica e processos, rolamentos e mancais e motores elétricos. Alguns dos principais benefícios que a termografia traz é a diminuição do consumo de energia elétrica, maximizar a vida útil dos equipamentos,
aumentar a produtividade nas indústrias e não exigir contato direto com o maquinário. Então, vou estar dando continuidade à manutenção preditiva. Eu vou falar aqui um pouco sobre análise de óleo, os seus fundamentos. Ele é utilizado com dois objetivos principais. Um que é para identificar as condições do óleo e o outro objetivo é para identificar as possíveis falhas do equipamento. O lubrificante, ele apresenta dois processos básicos de falha. O primeiro, ele ocorre devido à contaminação por partículas de desgaste do equipamento ou por agentes externos, sendo a água um dos contaminantes mais comuns nas instalações industriais. Ele deixa corrosões e alguns desgastes que pode prejudicar, né? E o segundo processo de falha, ele está relacionado com a degradação das propriedades devido às alterações das características do lubrificante, prejudicando o desempenho da sua função. E a análise de óleo tem alguns objetivos, que são escolher o lubrificante correto, manter o lubrificante sempre limpo e, se for possível, passar por um processo de filtragem, manter a temperatura correta e garantir o bom desempenho da lubrificação. E alguns benefícios da análise de óleo são reduzir ou eliminar as falhas de deficiência na lubrificação, protege o equipamento do desgaste prematuro, né? E reduz o custo de manutenção, aumentando a disponibilidade do equipamento. Dando continuidade aqui à manutenção preditiva, vou estar falando sobre um pouco de ultrassom. Essa técnica de inspeção por ultrassom é uma ferramenta de diagnóstico muito importante e que facilita de sobremaneira o trabalho dos técnicos em locais com excesso de barulho. Como, por exemplo, em indústrias que ocorrem muitos equipamentos próximos do outro e que pode atrapalhar, né, essa inspeção, no caso. E ajuda na identificação de vazamentos em tubulações de gases e líquidos e sistema de ar e vácuo. E também verifica condições de operação de vários componentes de máquinas e equipamentos, como rolamentos, engrenagem geral, e detecta problemas de emissões elétricas como faiscamento, efeito corona e arco elétrico. Agora vamos falar um pouco sobre o 5S. O 5S é um programa de gestão de qualidade empresarial que foi desenvolvido no Japão e que visa aperfeiçoar alguns aspectos, como organização, limpeza e padronização. O programa 5S normalmente é implementado como um plano estratégico para que alguns aspectos fundamentais da empresa comecem a apresentar melhorias rumo à qualidade total. E essa metodologia, né, 5S, ela vem de 5 palavras japonesas que começam com S. A primeira delas é o Seiri, que é o senso de utilização. A segunda é o Seiton, que vem do senso de organização. A terceira é o Seiso, que vem do senso de limpeza. A quarta é Seiketsu, que vem do senso de padronização. E a quinta, Shitsuki, que quer dizer senso de disciplina. E a principal vantagem desse programa, né, dessa metodologia de 5S, é a facilidade que ele tem em provocar mudanças comportamentais em todos os setores da empresa. Então vamos dar uma olhada mais a fundo o que quer dizer cada um, né? O Seiri, que é o senso de utilização, ele tem como principal objetivo tornar um ambiente de trabalho mais útil e menos poluído, tanto visualmente como espacialmente. O segundo S, que é o Seiton, ele é o senso de organização. É como se fosse uma continuação, né, do primeiro S. E o conceito-chave de organização é a simplificação, né, que é a partir da organização espacial que é previamente feita. Essa etapa ela visa dar aos objetos que são menos utilizados um local em que eles fiquem organizados
e etiquetados. Assim, agiliza, né, o processo e tem uma maior economia de tempo. O terceiro S é o senso de limpeza. O terceiro S ele consiste na limpeza e na investigação minuciosa do local de trabalho, em busca de rotinas que geram sujeira ou imperfeições. O quarto S, né, que é o senso de padronização, é como se fosse a manutenção dos 3 S iniciais. Né? Ele gera melhorias constantes para o ambiente de trabalho. E aí nessa etapa, né, da padronização, deve-se definir quem são os responsáveis para dar continuidade nas ações das etapas iniciais dos 5S, porque com um ambiente mais limpo, há grande chance de os funcionários também buscarem maior cuidado com o visual e com a saúde pessoal, garantindo ainda mais equilíbrio e bom desempenho no trabalho, e contribuindo ainda mais para o andamento do processo rumo à qualidade total. E o quinto S vem no senso Shitsuki, né, que é o senso de disciplina. E quando o quinto e último processo, né, dessa metodologia do programa 5S está em execução, quer dizer que o programa está em andamento perfeito, porque a disciplina ela pode ser considerada a chave do 5S. E ela existe quando cada um exerce seu papel para que ocorra, né, a melhoria do ambiente de trabalho, do desempenho e da saúde pessoal, sem que haja cobrança por nenhuma das partes. E agora nós vamos mostrar um exemplo de aplicação do 5S. Como vocês podem ver nas fotos, essa é a típica oficina, né, uma típica frente de trabalho, onde você pode ver uma amostra, uma bancada, algumas bombas propulsoras misturadas entre bombas velhas e bombas novas, todas jogadas, alguns materiais e peças velhas misturados, onde as pessoas elas guardam porque provavelmente elas podem vir a usar novamente. É um ambiente bem desorganizado, né, e sujo. E com a aplicação do 5S a gente pode ver que o ambiente ele ganha uma cara nova, onde os empregados eles vão ter a disciplina sem que haja cobrança de procurar manter o local dessa maneira. Vocês podem ver que as bombas elas foram separadas de bombas velhas que precisam de reparo e as bombas novas para que na hora que haja alguma ocorrência e eles precisam utilizar essas bombas, eles possam perder menos tempo sabendo onde está o local exato delas. Nessa outra imagem a gente pode ver novamente o ambiente desorganizado com várias mangueiras hidráulicas de diâmetros diferentes, porém todas misturadas. E na hora de que alguém for precisar, ele vai perder muito tempo, né, procurando essas mangueiras. E aplicando o 5S você consegue separar, né, as mangueiras por diâmetros diferentes, onde antes a gente perdia muito tempo procurando a mangueira com um diâmetro específico. Hoje, com um ambiente arrumado, com as mangueiras com diâmetros separados, fica muito mais fácil a localização dessas ferramentas na hora que você precisar. Então é isso aí, galera. Essa foi a apresentação do nosso trabalho. Agradecemos a atenção de todos. Valeu!